na sintonia 87.9, você está na FM Cultura, no programa Revista em Foco, com o seu comunicador Erlito Freire. Estamos entrevistando Eônio Fontinelli. E o nosso tema hoje é o livro Viçosa do Ceará, Política e Poder. Em mais um bloco, nós vamos destacar aqui alguns pontos e quem vai citar para a gente é justamente o nosso escritor Eônio Fontinelli. Eônio Fontinelli, em Viçosa do Ceará, como toca a banda? Essa questão é uma das questões... Ou seja, a banda toca conforme a música de cada partido? Essa questão é uma das questões que a gente destaca no nosso livro, que é o fato de que a política em Viçosa, ela sempre foi muito acirrada, dois lados bem delimitados, aquela coisa de ter o lado de um e o lado de outro, né? Historicamente, uma das características que isso adquiriu foi justamente no campo da música, porque você tem historicamente, desde o começo do século passado, quando marretas e democratas, né, assim, os dois lados, eles se digladiavam no espaço político de Viçosa. Então, você tem a partir daí a formação de dois lados bem delimitados. E uma das características desse acirramento, dessa bipolarização, é justamente o fato de que cada partido, e eu digo isso no livro, cada partido tinha uma banda de música. Tinha a banda marreta e tinha a banda democrata. As duas bandas, elas tocavam, mesmo se fosse para tocar as mesmas músicas, mas elas tocavam de forma diferente, não podia ser igual, inclusive no nacional, certo? Então, as duas bandas, elas faziam parte da rotina social de Viçosa, do momento de lazer, do momento solene. Essas bandas, elas estavam presentes. E sempre cada uma representando a sua facção política. A banda democrata e a banda marreta. Eram duas bandas diferentes, certo? Enfim, inclusive o meu avô foi organizador da banda democrata durante muitos anos, certo? E aí, na igreja, claro, tocava a banda democrata, que oficialmente era Euterpe Franco Rabelo. Era a banda democrata porque era o partido do padre, do Monsenhor Carneiro, né? Então, na igreja era sempre a banda dos democratas. Isso aí caracterizou durante muito tempo a política de Viçosa. Inclusive, já nos anos 50, quando você tem as rixas políticas entre PSD e UDN, que foram também muito acirradas, você tem também a questão das bandas de música fazendo parte do dia a dia da rotina política e social da cidade de Viçosa, certo? Então, é um traço marcante da história política da minha cidade. Viçosa do Ceará recebeu em 1955 duas visitas ilustres de um então presidente da República e o outro em campanha. Quem seriam as duas pessoas de que eu falo, Eônio Fontinelli? Erlito, em Viçosa, o PSD chegou ao poder em 1950. Então, em 54, ganhou novamente a eleição e se consolidou. Em 1955, houve a eleição para presidente da República, certo? E aí, Viçosa recebeu a visita, na verdade, do então candidato a presidente da República, Juscelino Kubitschek. No dia 3 de agosto de 1955, o Juscelino Kubitschek esteve em Viçosa e com ele o candidato a vice dele, que era o João Goulart, que mais tarde também virou presidente da República. A gente sabe aí como é que foi a história. Essa visita, ela foi bem interessante, porque foi um momento importantíssimo assim, na vida social e política da cidade. As pessoas vibravam de patriotismo, entusiasmadas, inclusive quando Juscelino, em Palanque, ele fez uma promessa interessante, que era construir uma estrada de ferro ligando Camusim
até a Serra da Ibiapaba. Uma estrada de ferro que sairia de Camusim, subiria a serra e iria até o sul da Serra da Ibiapaba, ali em Curipu, mais ou menos, emendando com a estrada de ferro que vai para Sobral. Ele falou em comício? Isso ele falou em comício, né? Na verdade, isso nunca foi feito e seria muito difícil, porque a encosta da serra por aquele lado, da Serra da Ibiapaba, ela é muito íngreme. Seria muito difícil, realmente, mas talvez não fosse tão difícil para o Juscelino que construiu Brasília, né? Mas o Juscelino, na questão arquitetônica, de desafios, engenharia arquitetônica, não tinha nada difícil. Ele foi ousado. Mas isso acabou não saindo do papel. O Juscelino, ele criou, na época do governo dele, ele criou a Comissão para o Desenvolvimento da Ibiapaba, que foi a CODEP, que deu alguma contribuição interessante à Viçosa, nos anos 60, certo? É isso. De forma que o Juscelino esteve em Viçosa, inclusive na época, no dia do comício dele, o Herlito, foi também a Viçosa, além do JK e do João Goulart, esteve também animando o comício o rei do Baião, Luiz Gonzaga, né, que completou agora isso, 100 anos de vida. Passou também por Viçosa. O Humberto Teixeira, naquela eleição, era candidato a deputado federal. O Humberto Teixeira foi um bom parceiro do Luiz Gonzaga em composições. E o Humberto Teixeira também esteve em Viçosa, na época como candidato a deputado federal. Enfim, certamente foi um dia muito animado, né, para Viçosa no Ceará. O que a cidade de Viçosa, no estado do Ceará, tem de em comum com a nossa França no continente europeu? Olha, o padrão arquitetônico de Viçosa, ele foi muito inspirado no padrão europeu, certo? A influência do Porto de Camusim, os viajantes, os comerciantes, enfim, que viajavam da Europa, trazendo mercadorias, trazendo informações, trazendo panfletos, trazendo livros, trazendo ideias, novas ideias que vinham da Europa, né? Que o Porto de Camusim era um ponto interessantíssimo na história do Ceará, porque facilitava essa chegada de mobiliário, de instrumentos musicais, como pianos, que naquela época existiam na casa das famílias mais abastadas, certo? Então, a cidade de Viçosa adquiriu, inclusive, um padrão arquitetônico diferenciado. Não sei se estou puxando o braço para a minha sardinha, me perdoe, mas quem visita Viçosa percebe, existe um casario antigo bem preservado no entorno da Praça da Matriz. Em Viçosa tem a igreja mais antiga do Ceará, que é a Igreja da Matriz, Igreja de Nossa Senhora da Assunção, que foi batizada em 1700, no padrão europeu também, inclusive foi restaurado no ano de 2003, passou por um processo de restauração, e é uma igreja belíssima, certo? Então é uma cidade que você percebe as fachadas antigas, os traçados, os riscados, os desenhos, muito parecido com a época da chamada Belle Époque, que é a virada do século XIX do século XX na Europa. Muita coisa foi inspirada no modelo europeu. O telégrafo? O telégrafo chegou nessa época, o teatro. Nessa época, o Herlito, Viçosa chegou a ser uma cidade que atraía, em época de férias, visitantes de muitas localidades do Ceará, certo? Inclusive, muitos acabavam morando lá. Minha avó é um exemplo disso. Minha avó era de Sobral, ia para Viçosa, sempre acabou morando lá, casando lá, constituiu família. Enfim, porque foi uma cidade progressista para a época. Na passagem do século XIX para o século XX, você tem a chegada do telégrafo, você tem a construção do teatro, você tem a criação e construção do prédio do Gabinete Viçosense de Leitura, que foi um destacado espaço da intelectualidade. Hoje é onde funciona a Câmara. É onde funciona a Câmara Municipal. Você tem a luz elétrica chegando nessa época, mesmo a motor, mas era um tipo de iluminação. Enfim, o começo do desenho urbano da cidade de Viçosa, ele ganha um incremento fundamental nessa época. A Liga Operária São José, né, a Legião, fundada pelo Padre Carneiro, a Igreja do Céu, enfim, a virada do século em Viçosa, a cidade ganhou, agregou alguns equipamentos importantes, que aí você percebe claramente a influência do que estava acontecendo na Europa. Você percebe claramente a ligação cultural
certo? Existe esse link, como Fortaleza também sofreu uma influência interessantíssima do estilo francês. Fortaleza era conhecido como a Paris brasileira, né? Na construção do passeio público, que tem um estilo europeu, do Teatro José de Alencar, que tem um estilo europeu, enfim, muita coisa que chegou aqui no Ceará, e aí eu coloco Viçosa como destaque, porque o livro foca em Viçosa, mas muita coisa que veio inspirado no modelo, no estilo de vida e nos costumes, nos hábitos, nos desenhos lá da Europa. Eônio Fontinelli, a Liga Operária de São José. Erlito, 1930, o Getúlio Vargas chega ao poder no Brasil, certo? Quando Getúlio chega ao poder no Brasil, estava em alguns cantos, em alguns locais do mundo, existiam alguns movimentos de contestação ao sistema capitalista, certo? A notícia, no Brasil, por exemplo, a notícia de que na Rússia os trabalhadores conseguiram se organizar e tomar o poder, começava a inspirar alguns movimentos revolucionários aqui no Brasil também. Primeira greve lá em São Paulo, greve em Fortaleza em 1925, por aí vai. Então, quando o Getúlio Vargas chega ao poder em 1930, ele chega justamente com a seguinte ideia: vamos conter os movimentos dos trabalhadores. Não vamos deixar a classe trabalhadora se influenciar pelos ideais revolucionários. Como disse o político mineiro Antônio Carlos, façamos a revolução antes que o povo a faça. Então, a ideia do Getúlio, e isso funcionou muito bem aqui no Ceará, a ideia de manipulação, ela consistiu na criação de círculos operários, grêmios, clubes operários, como forma de convencer esses operários de que eles deviam não questionar o poder, não questionar o governo, mas sim colaborar com o poder. Então, a Liga Operária São José foi também um desses movimentos corporativos que aglutinou trabalhadores no sentido de quê? De adorar a pátria, de louvar o governo e o governante e não questionar. Certo? Que não era um direito legítimo do povo. Não era um movimento que defendesse os direitos legítimos do povo. Era uma coisa muito mais de dizer, olha, você tem que adorar a pátria, você não deve questionar as coisas, você deve adorar a pátria, adorar o governante, enfim, louvar e dizer o que é que você pode fazer pelo país e não o que é que o governo, o país deve fazer por você. Essa era a ideia, né? E a Liga Operária São José, ela era um dos prédios mais bonitos que já foram construídos em Viçosa. Infelizmente, nos anos 60 veio abaixo, caiu, certo? Já não existia mais Liga São José, a maioria dos sócios já tinha morrido. Infelizmente, foi um dos prédios que foi abaixo, que não deveria ter ido. Ok, estamos encerrando mais um bloco de entrevistas com Eônio Fontinelli e nós voltamos já com mais um bloco sobre o livro Viçosa do Ceará, Política e Poder.